Salve, ladeiras! Tudo bem por aí? Nosso 7º programa hoje tá pesado. Eu falei que não dava para subir mais o sarrafo, mas a gente errou. Trouxemos um cara aqui que eu tive que aprender 4 idiomas para falar o currículo do cara. Tá difícil hoje, vou ler tudo aqui e ainda vai sair algumas coisas erradas, certo? Nosso convidado de hoje é pós-graduado em Educação Física, tem especialização em treinamento desportivo em Cuba, diretor e fundador da Upfit Trail, Team Manager da Seleção Brasileira Trail, tá ficando fácil agora, hein? Representante nacional do ITRA em 2017, 2018 e 2019. Já foi colunista na revista Runner's World Brasil, que eu assinava e era muito bacana, é consultor na CBAT, treinador, palestrante. Essa é a ficha técnica, profissional. Vamos para a ficha atleta do cara? No pessoal já finalizou várias provas pelo mundo, inclusive completou os 330 km da Itália na prova Tour de Gents. Essa prova virou livro e a gente vai falar do livro aqui também. Já completou a PTL na França de 240 km, já correu a sonhada Mont Blanc nos 170 km, já correu 160 da La Mission da Argentina 5 vezes. Por falar em La Mission, quem a trouxe para o Brasil, a primeira edição da La Mission, foi ele. Já fez 8, presta atenção, 8 Ironman Brasil. E é o apresentador do programa Live 10, todas as quartas-feiras estamos falando. Sidney Togumi. Não demorei, né? É, 7º programa que a gente tá falando disso. Nos 6 primeiros eu convidei ele e falei, olha, tá devendo uma visita, mas cara, muito feliz de receber você aqui. Eu quero, tá até na minha próxima folha aqui, eu quero começar dizendo o seguinte: quando eu pensei em fazer um programa, a galera me perguntava aqui da minha equipe, mas como que vai ser? Eu falei, vamos tentar ser engraçado igual o Danilo Gentili e fazer umas entrevistas técnicas igual o Togumi. Não com aquela qualidade, porque o cara é muito bom. Então eu quero que você saiba que esse programa aqui é muito, muito, muito invejoso do seu. A gente não tem o glamour do seu, mas a gente tem a boa vontade de tentar te imitar, certo? É isso. Então eu tenho a honra de dizer que tem muito do live aqui, assisti muito, vi você entrevistando muita gente legal. Conseguimos já trazer até alguns aí dos que você já entrevistou. E é isso, seja bem-vindo. Espero que você curta aí nossa entrevista, certo? Live tá rolando, normal, todas as quartas. Toda quinta às 9 da noite. As datas foram mudando, a gente foi aprender, quer dizer, eu fui tentando aprender, né? O que funcionava mais, menos, e aí uma época eu achava que eu tinha que ir pro YouTube, e aí não funcionou, voltou pro Instagram, e aí as datas, horários, mudou durante um tempo, mas agora quinta-feira, 9 da noite, e dia 29 agora, certo. Faz 4 anos. Show, eu lembro da última comemoração, eu acho, não foi? Foi até no restaurante? Foi no restaurante ali. Aquele era o 3 anos? Ou era aquele era o 2 anos? Aquele era o segundo Não, ano. Já faz 2 anos? Já faz 2 anos. Que isso, rapaz, essa pandemia acabou com o nosso... O aniversário do ano passado, acho que foi meu irmão que eu entrevistei. Depois de 3 anos eu consegui entrevistar meu irmão. Então eu tô no lucro. Trouxe alguém da família Togumi em 7 programas. Depois de 3 anos eu consegui entrevistar meu irmão, que foi o de aniversário de 3 anos. Caso alguém não saiba, explica quem é o seu irmão. Meu irmão é o Vladimir Togumi, ele é o editor aí do Adventure Mag, o criador do Adventure Mag. Um dos maiores fotógrafos do mundo, eu acho. Né? Toda vez que ele compra uma câmera nova, eu falo que a fotografia dele tá melhorando. Muito bem. Você foi mencionado aqui por quase todos que vieram, pelo menos os que eram do trail, todos mencionaram você em algum momento, sabem da sua história. Mas especial, o Tião foi o nosso último entrevistado da segunda-feira passada. Falou que te conhece desde menino. Quando eu falei, Tião, quem que você já viu no trail? Você acompanhava o trail? Ele falou, cara, Togumi eu vi desde menino. Então, conta pra gente, como que começou o esporte pro Togumi? Qual foi o esporte? Que ano que era isso? Na verdade, o meu esporte de criança, natação, né? Aquele para não morrer afogado. Meu pai sempre me colocou no esporte. Então, natação, judô. Aí meu esporte de infância mesmo foi beisebol, né? Tá ali nas raízes. Tá ali nas raízes orientais. E joguei beisebol até dos 8 aos 21 anos. Caracas. E aí na faculdade eu comecei a nadar pela faculdade, mas não porque eu era um bom nadador, é porque era de graça. E aí eu me inscrevi para nadar e me aceitaram. E aí no Mackenzie eu podia nadar pela tecnologia. E aí dentro desses treinos de natação eu conheci o triatlon e assim por diante. Depois corrida de aventura. E o Tião especificamente eu conheci em 92, 93. Foi quando eu fui fazer minhas primeiras provas de triatlon, na época ainda em revezamento. Sim. Porque eu não tinha bike. E aí então eu tinha mais 2 amigos que a gente revezava lá em Santos, no Troféu Brasil de Santos,
foi quando eu, na verdade, naquela época, em 92, eu conheci o Tião e o Tião ainda não me conhecia. Era Ele só tinha me visto por ali. Dos esportes assim competitivos, já tinha o beisebol, mas da nossa área hoje começou teoricamente no triatlo. No triatlo. Aí depois eu fui me aventurar, assim, mas sempre como atleta amador, né? No triatlo, lógico, galguei aí as distâncias, o short olímpico, o meio Ironman, e um dia querer ir pro Ironman do Havaí, mas o talento não me permitiu. Então, tinha alguns Adrianos Bastos tinha tinha uns caras aí muito mais fortes, então nem cheguei perto de ir pro Havaí, mas eu tinha o sonho, treinei muito para isso. E aí depois fui conhecer a corrida de aventura em 2000. Já tinha Expedição Mata Atlântica, 2 edições, 98, não, 3 edições, 98, 99, 2000, mas eu tive a oportunidade de fazer a primeira prova em 2000. Uma prova mais curta, de 100 km. E aí, porque na época o Expedição Mata Atlântica nasceu já com 200 km. Né, com o Alexandre Freitas, que ele trouxe a corrida de aventura do Brasil, já era uma prova de 200 km. E aí, não tinha nem ideia do que era, eu não era nada do outdoor, e aí... Mas depois fui buscando as informações e fui aprendendo e comecei por aí nos anos 2000. Fiquei entre aquela aventura, triatlo. E a montanha? E a montanha, o trail veio através da corrida de aventura, porque eu tinha feito uma prova na Argentina, que chamava Desafio dos Vulcões, e esse mesmo organizador, ele organizava o La Mission. E aí eu fui para a Argentina em 2006, 2007, e aí retornei em 2009 para fazer o La Mission Argentina, que era uma prova de 160 km com 8.000 acumulado. E naquela época, e uma prova solo, e naquela época o La Mission não era percurso marcado. Você tinha que navegar, você tinha que orientar com carta topográfica e bússola. Então, para mim era... Hoje a galera se perde no marcado. Então, assim... E naquele momento era uma mistura de trail com corrida de aventura, então tinha que navegar. E fiz várias vezes, porque eu não tenho problema de repetir prova, eu gosto de repetir as provas que eu gosto. Fez 5 vezes lá. A gente vai aprendendo a correr a prova, né, Júnior? Você que também foi atleta, a gente tem que aprender a correr a prova. Então, e eu gosto de ficar me testando, eu gosto de ficar dentro do meu desafio pessoal e ir cada vez mais rápido. Então, eu voltei 5 vezes para lá. E aí, o La Mission, ele foi mudando um pouco a característica para percurso marcado, e aí eu fui voltando minhas atenções para as provas de montanha, e aqui no Brasil também a coisa começou a ganhar um pouco mais de corpo, Copa Paulista, enfim, e aí depois disso não teve mais volta. Vamos aproveitar essa deixa para dizer que a primeira La Mission Brasil, em 2013 foi você quem trouxe. Isso foi Como foi isso? Eu fiquei muito amigo do Guri Asnares, que é o organizador, e da Verônica, que são os argentinos que vivem em São Martín dos Andes, idealizadores da prova. Amigos mesmo. Sim. E toda vez nessas idas para São Martín, eu brincava, a gente podia fazer uma prova no Brasil. A gente pode fazer uma prova no Brasil. E 2012 foi quando eu conheci a Serra Fina. Uns amigos me convidaram para conhecer a Serra Fina e eu fui. Fazer a travessia. E aí eu falei, cara, essa montanha é muito parecida do que eu encontro na Argentina. E brinquei numa mensagem pro Guri e falei assim, cara, acho que eu encontrei um lugar pra gente fazer no Brasil. Mas foi conversa de bar, conversa de bate-papo mesmo, resenha e tal. E em janeiro de 2013, o Guri me ligou. Ele me ligou, na verdade, falou, olha, eu tô chegando aí, ele ia passar 15 dias aqui em janeiro, eu tô chegando tal dia e eu quero conhecer a Ilha Bela e quero conhecer a Serra Fina. E você vai comigo, porque a gente vai fazer o La Mission Brasil. Aí eu, como assim? Bom, enfim, fiquei com eles aqui 15 dias, fomos para Ilha Bela, conhecemos Ilha Bela, porque ele estava imaginando que poderia ser lá, mas ali já tinha eventos, por exemplo, do Xterra, e ali na volta à ilha, e não tinha muita, ali não tem como a gente brincar muito com o percurso, né? E aí fomos para Serra Fina na semana seguinte. Infelizmente choveu muito, a gente nem conseguiu subir, nem pro quartzito, nada. Caraca. Não tinha como a gente chegar por lá. Enfim, mas batemos o martelo e vamos fazer a prova. Autorizou mesmo assim. E
a prova seria no dia 12 de outubro. Só que eu não era organizador de prova. Experiência zero na arte. Zero. E eu vou contar aqui e você vai dar risada, porque tá bom, então vamos organizar. Eu não sabia, por exemplo, das empresas de inscrição como é que funcionava. Os sites. E aí eu fui lá e fui buscar informação. Não, olha, a gente recebe o valor, você vai receber depois de tanto tempo, é um factoring. Então. E eu falei, não dá, porque eu não tenho, porque eu não tinha capital de giro para produzir o evento e depois receber. Sei como é. Aí que eu fiz, então tá bom, Verônica e Guri, nós vamos fazer depósito bancário na minha conta. Sem a inscrição. Eles mandavam, a pessoa se inscrevia no site do La Mission da Argentina, eu recebia os dados, eu entrava em contato por e-mail, mandava meus dados bancários, você depositava na minha conta, me mandava o comprovante, eu ia no meu extrato, o Júnior pagou. E aí eu redigi o e-mail, olha Júnior, aqui então, parabéns, seja bem-vindo ao La Mission Brasil, primeira edição. Deixa eu só pontuar aqui que acabou de ir por terra esse papinho que todo mundo fala que eu que criei a planilha. Não, porque você só escreve por planilha, só escreve por depósito. Eu não sabia, mas já faziam isso bem antes de mim. E aí eu fazia dessa forma. Bacana. Medalha, vou ir atrás de medalha, como podia ser medalha? Eu acho que tem que ser La Mission Brasil, uma prova brasileira, tal, mapa do Brasil, tal. Fui fazendo isso. E fiz tudo sozinho. Eu não tinha funcionários, equipe. Eu nem sabia que eu podia buscar um apoio da prefeitura. Eu queria o alvará da prefeitura de Passaporte. Só para poder fazer. Só para eu poder fazer. Isso era o mais importante para mim. E aí a prova foi. Ela aconteceu dessa forma. Primeiro, quantos inscritos? Então foi bom, não foi ruim. Foram quase 300, 200. A nata do trail, porque não se arriscava ninguém que não conhecia. Não, se arriscava, porque ninguém conhecia a Serra Fina. Na galera do trail na época não conhecia a Serra Fina. Né? Então, a prova longa, a prova de grandes distâncias já tinha um glamour. Sim. Mas a galera não conhecia a Serra Fina. O nome La Mission, de certa forma, já era uma marca conceituada. Né? Mesmo porque, assim, uma coisa que me projetou muito do La Mission é que 2011, quando eu fui, a Sport TV fez na época tinha o Zona de Impacto, eles mandaram uma equipe para fazer uma cobertura da prova. E muitos atletas que estavam por lá não terminaram aquela edição, fez muito frio, e quem tinha as imagens de montanha era eu, e eu tinha terminado a prova. E eu filmava, não tinha, né, os celulares na época, eu usava uma Pentax, uma câmera fotográfica. Então eu tive muita participação no documentário de 1 hora na época. Então isso também ajudou. Jogando o nome lá para cima. Deixou o La Mission mais famoso aqui no Brasil. Então a gente teve dos 200, quase, acho que foi 280 e pouco, deu 10% de estrangeiros. Por quê? Porque vieram os sul-americanos, chilenos, uruguaios, venezuelanos que iam para a La Mission Argentina, vieram conhecer o Brasil. Né? Então, foi dessa forma que tudo aconteceu. E aí você só fez 2013? Eu fiz 2013 e 2014. Aí depois passou? Aí em 2014 eu entendi que eu não queria mais. Assim, por N fatores que aconteceram durante a produção do evento, até a responsabilidade, por exemplo, você que é organizador sabe. Eu acho que cabe falar aqui, quem conhece a Serra Fina tem o Capim Amarelo e tem a Pedra da Mina. E se você sai de um ponto para o outro, você tem que estar muito bem, porque não tem como você desistir nesse trecho. Não tem resgate. Né? Não tem resgate. E em 2014, um cara que estava no Maracanã, que é um ponto mais assim, entre os dois picos, queria desistir e pediu um táxi. E o argentino Guri, ele que fazia parte da montanha, eu só ficava na arena, ele me contou essa história depois. E aí eu falei, cara, eu tô correndo um risco muito grande de colocar as pessoas não preparadas na prova. E isso pesou para mim. Para mim, porque eu não tinha estômago. De verdade. Em 2013, eu queria ter helicóptero. Eu queria ter helicóptero para poder, caso tivesse algum BO, ter uma segurança maior. Mas eu não pude ter. Eu tinha um médico na minha cabeça, que na época era o Dr. Clemar. Eu tentei contratá-lo, eu não tive condições. Cara, eu acordava no meio da noite, assustado, pensando que se tivesse o BO eu estava ferrado. Né? Então,
Em 2014, por N fatores, eu entendi que eu não queria mais. Toda prova tem sua responsabilidade, mas Sim, eu acho que sim, ali é sim. muito maior, cara. Ali realmente a coisa gira enfim, diferente. O ano passado, quando houve, o Guri desceu com o senhor da Pedra da Mina até o Paiolinho, que são 7 quilômetros, ele levou 8 horas, se eu não me engano. Porque o senhor estava numa situação muito mal. E, cara, enfim, então eu falei, não quero mais, né? E aí, 2015 o próprio Guri organizou, 2016, não, 2013, 14 fui eu, 2015 não teve, 2016 foi o Guri, aí depois passou para a mão do Paulinho, e o Paulinho seguiu aí com o Lance. Então essa galera que reina absoluta ali, estamos falando de grandes empresas como KTR, como La Mission, hoje tem tudo a sua mãozinha ali, então, né? O primeiro a KTR veio logo no ano seguinte, 2014, então, a primeira KTR lá na Serra Fina. A desbravar ali foi Sidney Togumi, então. Em provas, sim. Acho que por um momento eu fui até uma pessoa meio não Você é louco, rapaz. Correu várias outras, né? A sonhada Mont Blanc, como é? Cara, eu em falo grupos trail é o assunto, todo mundo sonha com o TMB. Eu falo... Assim, eu tive a oportunidade de ir uma vez para Fernando de Noronha. E um amigo meu que já foi falou assim, toda pessoa quando nasce deveria ganhar um voucher para passar um dia em Noronha, de tão legal que é. Eu acho justo. E eu acho que, e na minha opinião, o Mont Blanc, todo mundo que gosta de trail, uma vez tem que ir a Chamonix, para correr qualquer distância. Lá menor são 50? É 42. Hoje tem 42, 53, 120, 100, não, desculpa, 120, 100, 160 e o 280. Porque é uma coisa, é como se fosse o Ironman do Havaí, quem segue triatlo, o Ironman do Havaí, só que do trail. Jogador de futebol com Maracanã, tem tudo isso, é a Copa do Mundo hoje, você encontra os melhores atletas andando Quantos na atletas rua. por edição, em média? São 7.500 mais ou menos. Porque os caras limitam. Sim, todos por sorteio, todas as provas têm... Se deixar, dá 30 mil, 40 mil, vira uma Comrades da vida. Mais ou menos, a prova de 100 milhas, né, que são 160, são 2.500 vagas, mais ou menos. Caraca. 2.500 vagas e tem mais ou menos 10 mil inscritos para o sorteio dessa prova. No mundo todo. Né? Então você pensa, tem 10 mil caras, ou 10 mil homens e mulheres que estão dispostos a correr 100 milhas com 10 mil acumulado em até 46 horas. Então, assim, é bastante gente. Você fez o 160? Eu fiz lá o 160. Eu me inscrevi 2 vezes para 160. A primeira vez a prova foi cortada. E aí depois, 2 anos depois, eu fiz o 160. E aí eu corri 2 vezes também o 280. Um ano eu terminei e o outro não. Quando eles cortam, normalmente é por causa de clima. Na primeira vez que eu fui, em 2012, foi por causa de clima. A prova ficou muito mais fácil. A gente nem deu a volta entre os 3 países, ficamos só na França, no Vale. A trilha estava muito difícil mesmo de percurso, mas a altimetria foi bem mais fácil, enfim. Mas e lá é aquilo também. Cortou. Olha, acho que foi 8 horas da manhã que eles comunicaram via mensagens. E não tem opção de você prorrogar. Se você quiser largar, você larga. Se você não quiser largar, você não larga. E ok. Se largar, não tem apoio. Não. Eles tinham plano B. A prova foi toda modificada e tinha estrutura, tinha todo o padrão TMB. Só não tinha o percurso e o charme ali de você largar da França, passar na Itália, Suíça e voltar. Então assim, é uma prova, Júnior, que eu falo até como organizador. Eu lembro que um ano eu estava lá e eu estava com o Tânia ali na chegada no domingo, e a pergunta que a gente fez assim, como chegar nisso daqui? Né? Como eles conseguiram transformar o TMB no que é hoje? Onde todo mundo quer estar. É um esporte que todo mundo quer estar. Em 2012, quando eu fui, tinha o Sebastien Chouinhot, que era, eu não sei se ainda ele é North Face, era companheiro da Fernanda North Face. E eu mandei uns e-mails para ele e eu entrevistei ele por e-mail por site do meu irmão. E a minha pergunta para ele foi essa: por que o Mont Blanc é o Mont Blanc? Né? E ele respondeu de uma forma muito simples, porque realmente os Alpes estão bem no centro da Europa, e na Europa tudo é perto, então fica muito fácil todo mundo chegar.
Mas não é só isso, né, cara? Eu acho que tem um contexto, porque não dá para negar que um Kilian também fez o Mont Blanc ser o Mont Blanc. Eu acho que tem tudo um contexto, né? Então, Atletas de nome, você vai encontrar só lá. na quantidade, tirando os mundiais agora também, que consegue concentrar muitos atletas bons, no Mont Blanc, sim. Mídia, Provas privadas, eu acho que mídia tem. para todo mundo, por exemplo, ela é transmitida para o Brasil, é só lá. Então eu acho que tem um contexto que faz dela. A estrutura que eles têm ali é coisa de maluco, cara. é alto nível. Por exemplo, você tem uma feira que tem todas as grandes marcas ali expondo, são mais de 50 expositores, cara, numa feira que fica de terça a sexta-feira. O que movimenta, a cidade movimenta. Eu já vi alguns vídeos, é coisa de maluco. São 7.500 atletas, vamos supor que todo mundo leva pelo menos um acompanhante, são 15 mil pessoas falando de trail durante uma semana. E a todas as lojas, as marcas fazendo promoção, vendendo, o que movimenta é uma coisa que é absurdo. Deve ser loucura. E assim, tanto é que na segunda-feira pós Mont Blanc, cara, é um meio que você fala, é vazio. Dá até depressão. Dá uma deprê, porque a cidade muda, né? E a cidade é muito pequenininha. Todo mundo, eu acho que quem gosta de trail tinha que ter um jeitinho. Uma vez tem que ir, mesmo se não for para competir. A Fabi foi. A gente foi em 2017. A gente foi para lá. Eu fui para não competir. E ela foi comigo. Para assistir. Ela se ferrou, né? Porque quis ir. Né? Então, assim. E foi a primeira vez que eu fui a Chamonix. Eu tive a oportunidade de ir 7 vezes para lá. Né? E se você falar assim. Eu não conheço os Estados Unidos. Eu nunca fui para os Estados Unidos. É mesmo? Mas eu não troco. Se você falar assim, ou você vai para Chamonix na semana da prova, ou você vai para os Estados Unidos, cara, eu muito propenso de eu querer estar no Chamonix de novo. Então, assim, é diferente. Naquela semana é muito diferente. Eu só não vou querer ir, porque você falou que é uma semana falando de trail. Como eu não sei nem pronunciar o nome da sua próxima prova, eu vou ficar uma semana sem falar com ninguém. Não, mas lá eu tenho ideia, dá pra falar. Bom, vamos falar do 330 da Itália pra gente Bora. fechar bacana esse bloco. Na Tour de Giannis. 330 quilômetros na Itália. Como foi? Quanto tempo foi? Resume pra nós essa história. Você fez um livro sobre ela. Um livro que ele esqueceu de trazer. Eu esqueci. Mas tem aí o livro, a gente vai falar dele. O que acontece? Para você correr o PTL, que é a prova de 280 do Mont Blanc, o PTL é em equipe, ok? Ou duplo ou trio. Certo. E no regulamento, algum componente da equipe precisava ser finisher ou do 160 do Mont Blanc, o TMB, ou do Tour de Andes. E aí, beleza. Só que em 2012 eu fui fazer os 100 milhas e eu fui a primeira vez, 2012. E eu queria ir em 2013. Eu queria estar lá e eu não queria participar do sorteio. Aí eu descobri na época que o 280 não precisava de sorteio. Validava automático. Pagou, tava dentro. E eu era finisher já do 160. Quer dizer, eu usei o regulamento. Eu não tinha feito o percurso do 160, mas eu era finisher da prova UTMB. Eles que me dava o direito de correr o PTL. Sim. E aí juntei um amigo meu, o Sarran, e vamos atrás. Só que quando eu li esse regulamento Tour de Andes, eu fui buscar o que era Tour de Andes. E aí descobri uma prova de 330, com 27 mil de acumulado, semi-autossuficiência. Eu falei, não, é demais, não é pra mim. Semi-alta quer dizer que eles te oferecem o quê? Você tem, durante o percurso, você tem 6 postos onde você encontra o seu drawback. Em 330, 6 Você tem postos. 6. A cada 50 km mais ou menos, você encontra uma grande estrutura, onde você tem de tudo, e você encontra também o seu drawback. Entre essas que eles chamam de base de vida. Entre essas bases de vida, você encontra o refúgio de montanha. Então, é uma prova que dura até 150 horas, mas eu fiz, por exemplo, com uma mochila de 16 litros. Caraca. É diferente do os PTL. espaços, sim. Então, o que acontece? Aí eu achei que era demais. E não deixei de lado. Em 2015, eu resgatei esse Tour de Andes. E aí eu falei assim, cara, acho que agora eu consigo encarar o Tour de Andes. E me inscrevi. E era sorteio também. É sorteio também até hoje. E tive a sorte de ser um dos felizardos. Um de quantos? Lá são 800 vagas por Tour de Andes, normalmente. São 800 vagas. No 330. Só tem... desculpa. Em 2016 ainda só tinha os 330.
depois que veio mais 2 provas menores. E aí eram mais ou menos 2.500 pessoas para 800 vagas. E aí tive a sorte de ser sorteado, e aí fui me aventurar. E a prova é só na Itália, né? O percurso é pelo Vale d'Aosta, é no pé. Chamonix tá de um lado, tem o Mont Blanc, e Courmayeur do outro lado, do lado italiano. E aqui é um vale, que chama Vale d'Aosta, e o vale ele é muito conhecido pelas montanhas de 3.000 que estão ali pertinho dele. A prova chama Tour de Giants porque se você tiver sorte de luz do dia e tempo, você consegue ver as 4 grandes montanhas da região. Cara, é uma viagem. 100% trail? É uma prova 100% trail? 100% trail. E a trilha é trilha comercial. Lá na Europa as provas as trilhas são muito catalogadas, né? Sim. E ele já fala, é a alta via 1 e a alta via 2. E elas já são marcadas. Se você quiser ir lá e fazer o percurso, você faz sozinho. Tem a marcação própria. Tem a marcação mesmo, ela é turística. Ela é turística. Né? Então, a alta via 2, a gente faz a prova no sentido anti-horário. Você começa pela 2 e retorna pela alta via 1. Quantos dias? Eu levei na primeira vez eu levei 143 horas. 6 dias. Eu larguei domingo, meio-dia, e cheguei sábado por volta das 9 da manhã. Não, Deus é Pai é o primeiro. O cara chegou na quarta-feira, com 70 horas. Ele ganhou os 330 com 29 mil. Com 70 horas. E a primeira mulher 24 horas depois. Cara, que isso. E a brincadeira que eu falo, Júnior, é assim. Você que correu rápido. Se eu tomo... O cara ganha maratona com 2 horas. Eu faço a maratona em 4 horas. Eu tomo uma volta de 20km planinho. Fácil. Né? Eu tomo uma volta de 40. Fácil. Se for 10km, mesma coisa. Eu tomei uma volta de 330 com 29 mil. O cara chegou na quarta, eu cheguei sábado, 3 dias depois que ele. Quinta, sexta, sábado. E a brincadeira que eu sempre falo é, se passar o cara, o primeiro colocado aqui, e fala assim, Júnior, vem um japonês aí, entrega água pra ele, hoje é domingo, eu passo na quarta. Cara, que louco isso. É muito diferente. Só que tem um outro lado. Mesmo eu terminando ali, no corte, eu fiquei dentro dos 55% que é finisher da prova. Então muita desistência ocorre durante a prova. Muita gente desacredita. Como assim? Ah, eu corro aqui 180 e eu faço esses 330. Igual é aqui. A galera desacredita da distância, faz conta rápida e fala, dá pra mim? Não, acho que lá não. Todo mundo vai preparado e de repente no dia não, deu alguma coisa. Eu acho que lá não. Eu acho que lá dificilmente isso Porque ocorre. aqui me preocupa muito isso, né? Principalmente a minha prova é uma prova de acesso, bem se dizer, da rua. Sim. E eu tento ensinar para as pessoas que elas têm que fazer conta de horas e não de distância. Perfeito. Ah, olha, eu faço o 10 em 50 minutos. Quanto eu vou fazer o seu 14? Eu falo, não, você não vai fazer o meu 14. Em 50 minutos você só faz o 7. Porque você tem que ver quanto tempo o seu corpo está preparado. Né? Então, olha, o meu corpo está preparado para 2 horas. Em 2 horas você faz o meu 14. O que eu falo pra galera é assim, nesse sentido. Quanto tempo você faz os 10 km? Ah, eu faço em 1 hora, beleza. Em quanto tempo ganho o primeiro? Ah, ganhei 30. Ok, então eu vou te dar uma informação. Na prova do Ladeiras, o primeiro vai fazer 1 hora. Então faz o seu cálculo. Então você vai fazer próximo de 2. Então se você nunca fez uma atividade por 2 horas, você não deve correr os 10. Né? E uma outra referência assim já me perguntam muito isso, como eu sei que eu posso ir para aquela prova? Se a prova te dá 4 horas de tempo limite e você vai fazer 4 horas, você está indo para a prova para fazer 4 horas, é porque você não está preparado para ela. Nem vai. Você tem que preparar para fazer ela em 3. Porque se der alguma coisa errada, você vai usar essa hora de gordura para ser um finisher. Sim. Agora, se você vai brigar para ser finisher ou não, você não está preparado para fazer aquela prova. É uma boa. É o meu ponto de vista. Então eu acho que ali na Europa, no Tour de Giants, por ser uma prova muito, muito longa, isso eu acho que não acontece. É bem seletivo. É uma galera mais... que já sabe onde está entrando. As desistências é parte mental, ou alguma inflamação, machucou... E essa segunda viagem, essa segunda vez, teve um livro, virou um livro, é isso? E a segunda eu fui porque é aquilo que eu te falei, eu gosto de me testar. Então a primeira a gente sempre paga o pedágio. Né? Você vai fazer uma prova nova, por mais que eu colha informação com você, com todo mundo que já participou,
eu consigo abstrair, mas eu não sei o que é. E aí eu falei, então eu vou voltar de novo porque eu quero tentar ir um pouco mais rápido. Eu não gostei da minha primeira vez, eu vou tentar um pouco mais rápido. Eu consegui ganhar 2 horas, mas enfim. E aí nasceu o livro. Na verdade, do primeiro já tinha, a galera me cobrava um livro, mas eu não sou escritor, né? Em 2016 eu fui para fazer um documentário, mas eu não tive, não fiz as imagens, eu não tive paciência de fazer imagens, nada. Até porque queria melhorar o tempo e aí... Não, mas essa foi a primeira. Na segunda, eu já fui com o esquematizado. Então, eu tinha um cara que comprou meu projeto, ó, então eu preciso disso, preciso disso, preciso disso. Fiz 80% do que ele pediu, né? E aí, depois ele teve que tirar um pouco de leite de pedra para poder finalizar, porque não tinha fim. Eu não tinha como contar a história, porque eu não tinha imagens do final, porque eu não quis mais filmar. Não tava mais com o saco de ficar filmando. E aí, tanto é que na edição ele falou, Togumi, você tem fotos antigas suas praticando esporte e tal, tal, tal? Aí eu falei, mas eu não quero que o filme seja sobre o Togumi, o filme é sobre a prova. Certo. Só que ele falou, cara, eu não consigo fechar o filme, porque faltou coisa, faltou material pra gente amarrar o filme e finalizar ele com a imagem da tua chegada, que por sorte eu tenho, porque o meu aluno me filmou. Aí ele falou, então tá, aí entrou algumas imagens, aí contou um pouco da minha história para poder... essa foi o mote para poder fechar o filme. Então deu tudo certo. E aí um dia eu sentei e falei, não, eu vou escrever o livro. Só que eu tenho um problema técnico, mental. Eu não lembro de nada da prova em ordem cronológica. Eu lembro dos fatos. Mas se você perguntar para mim se isso aconteceu no primeiro dia, no segundo dia, onde foi, eu não sei. Caraca. Nome de montanha, eu só lembro da última. Assim, eu conheço algumas montanhas da prova, mas eu não sei te localizar. Se eu sei colocar assim um mapa sem nada, eu não consigo falar, tá aqui, eu passei no primeiro e no segundo. Eu só lembro da última porque é uma montanha, é um col, é um passo ali que chama Malatrai, e é o ponto mais alto da prova, que é muito... como é que fala? É o ponto mais que tem mais glamouroso da prova, você passar por ali. Ficou marcado. Ficou marcado. Então, esse eu lembro. Eu falei, como eu vou escrever um relato? Eu não consigo escrever um relato, porque eu não consigo falar assim, olha, primeiro dia aconteceu isso, 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 segundo dia, eu não consigo. E aí eu comecei a escrever e falei, beleza, eu vou fazer o seguinte, eu vou juntar as coisas, eu vou escrever o que eu acho que são os obstáculos da prova. As dificuldades. As dificuldades. Então, por exemplo, comer é uma das dificuldades. E aí eu começo a pontuar fatos que envolvem alimentação dentro da prova. Entendi. E aí foi um capítulo. E assim foi, o livro discorre dessa forma. Bacana. Aí eu explico como eu cheguei, explico das alucinações, aí eu conto os fatos das alucinações. Por falta de oxigênio, por cansaço, por tudo. Dá uma chapada, eu acho, né, cara? Nada. Deixa eu te falar, muita coisa. Como que a galera acha? Qual é o nome? Aonde acha? Como compra? Quem tá afim de ler o livro, eu estou vendendo diretamente, então desde aquele jeito que eu faço até mandar receber depósito bancário e tal. Show, como eu não costei o ponto de venda do livro, eu vendo diretamente dentro do meu Instagram. Se você entrar no meu Instagram, Sidney Togumi, tem ali o link na minha bio, certo. Já cai direto ali no sisteminha para você fazer a compra, ou se não no site da Upfit Trail, www.upfittrail.com.br. Também logo ali na página tem o link e você consegue também comprar. Show. Vamos dar uma pequena pausa aqui. Como sempre, é o 7º programa que eu esqueço de entregar antes. Ainda bem que ele tinha uma água ali, mas todo mundo agora recebe um presentinho. Não ia deixar de ter esta honra. Vai que aparece numa Live 10 a minha humilde homenagem, certo? Uma canequinha com seu nome. Enquanto isso, convido todos vocês a conhecer lá o site do Ladeiras, www.ladeiras.com.br. Lá você consegue já se inscrever para a nossa próxima etapa, que está confirmada, e se Deus quiser vai acontecer em Joanópolis no dia 13/12, 13 do mês que vem. E também pode acessar as nossas mercadorias e as nossas promoções lá na loja do Ladeiras também, inclusive esta camiseta bem bacana aqui, certo? A gente já volta. Bora lá, segundo bloco, Sidney Togumi na área. Já contou aí bastante da vida de atleta, agora vamos para a linha mais profissional do Sidney. Pós-graduado, fez curso em um monte de lugar e tem uma assessoria, não é isso? Sim. Conta um pouquinho da sua assessoria aí. Hoje, assessoria por causa do trail lá, 2009, La Mission.
E aí foi um momento que eu fiz eu voltei a assessoria 100% para trilha e montanha. Até então era uma assessoria como a grande maioria, né? Certo. Trabalhava com corrida de rua, triatlon, condicionamento físico geral. Mas aí em 2010, mais ou menos, 12, entre 10 e 12, eu falei, entendi que naquela época haviam pouquíssimas assessorias já específicas, né, de trail. Eu entendi que talvez ali poderia ser uma oportunidade e voltei totalmente para isso e aí até E acertou muito. eu acho que deu um pouco de sorte, né? Porque o trail virou o que é hoje, né? Naquele momento não era, e nesses anos aí, nesses 8 anos, o trail cresceu. Eu tenho a visão que o trail ainda ele é muito pequeno, mas ele cresceu bastante aí nesses últimos anos. Hoje quantos atletas fazem Hoje parte a da gente, assessoria? Presencial, virtual? Hoje a gente é presencial só no final de semana, né? Não tem mais os treinos do Parque Ibirapuera. Por exemplo, já há 2 anos eu não dou treino presencial no parque. Foi uma... Não sei, posso dizer se foi um desejo, mas com a tecnologia, com a internet, eu entendi que não teria tanta necessidade. E hoje a gente está com 67 alunos. Antes da pandemia? Não, a gente não. A pandemia não afetou já tanto. Era virtual, né? Porque ela já tinha essa visão, ela já tinha essa dinâmica virtual. Lógico que os treinos virtuais nos colaborou com que a gente mantivesse os alunos ali, sim, conosco nesse período aí. Então, dia 20 de março, eu comecei a dar aula toda terça, quinta, sábado e domingo. Rei da live. Rei da live. Nessa pandemia tinha dia que eu ficava acho que 4 horas em live. Assim. Então, por quê? Porque não adiantava eu te enviar uma planilha de treino, de corrida, se você não estava correndo, se você não tinha onde correr, né? Então, como é que eu ia fazer manter o meu aluno ativo, né, fisicamente e financeiramente falando? Sem poder correr. E aí eu tenho um projetor em casa, eu moro num apartamento pequeno, e aí eu falei, bom, essas pessoas precisam se condicionar e elas não terão aonde, a não ser em casa. Eles conseguem. E aí eu comecei a dar aula, e foi o meu treino. A aula que eu dava foi a minha atividade física durante a pandemia. Acabou se condicionando até mais. Porque assim, nós ficamos reclusos mesmo, só saía de casa no máximo 2 vezes por semana para ir ao mercado. O resto sempre dentro de casa. Então, meu apartamento é pequeno, eu dei aula, eu acho que em 4 metros quadrados, e aí bota a câmera ali, e live. A sorte que eu tenho um projetor, então eu projetava na minha parede, numa das paredes da sala, e aí eu dava aula para os meus alunos no Zoom. Sim. Então eu via todos os meus alunos treinando junto comigo enquanto eu treinava, e ao mesmo tempo eu disponibilizava essa aula no YouTube. Então, a galera, qual era a vantagem dos meus alunos? Porque se você é meu aluno e estava treinando, eu te via treinando e eu conseguia te corrigir. E o Fetter, que trabalha comigo, na pandemia, ele tinha essa função. Ele estava dentro do Zoom para ficar olhando todo mundo e corrigindo as pessoas. Coisa que eu não conseguia fazer no YouTube. Entendi. Então, na pandemia, o primeiro horário era uma aula de meia hora, mas era destinado para a melhor idade, porque eu pensei para os meus pais. Então, eles treinavam me assistindo no YouTube, e aí isso foi trazendo mais senhores e senhoras da melhor idade, até sedentários. E essa aula continua aberta, toda terça e quinta às 8. E aí a aula das 19 era para os alunos de condicionamento físico. E sabadão era o dia do longão. Sábado às 9 até às 10h30. Era uma aula de 1h30. Então foi dessa forma que a gente conseguiu reter os alunos ali conosco. Né? Então, e agora, tem treinado? Voltei a treinar, mas eu fiquei eu voltei a correr fim de julho, porque a academia do meu prédio não podia usar. E aí negociamos lá algumas pessoas que utilizavam a academia para poder liberar o horário, e aí liberaram uma pessoa por vez, por 1 hora de máscara e tal. E aí voltei a correr na esteira depois de 6 meses. Fiquei 6 meses sem correr. 5 meses sem correr. E aí levei 1 semana para conseguir correr 1 hora. Acho que 2 semanas para correr 1 hora 8,5 por hora. E eu retornei com os treinos da assessoria presencial em setembro. Então, julho para agosto eu voltei a correr. Depois de 2, 3 semanas correndo esteira
tive coragem de correr na rua, aí comecei a sair às 6 horas da manhã para correr, e aí voltei, e que eu fui para terra só em setembro. Quando eu abri os treinos para assessoria, foi quando eu corri, voltei a correr na rua, na terra. Então, e hoje o treino é como? Você tem algum foco? Alguma prova? Tenho. É assim, na verdade, eu devo correr o Indomit São Bento, em março, nos 80, e meu foco tá ali. E 9 de julho a gente tem a inscrição, tem a prova de Valdarán, nos Pirineus da Espanha, que eu estava inscrito para 2020 e aí fui prorrogado para 21. E hoje como que é o seu treino? A galera me pergunta muito para eu perguntar para vocês como que é um treino de vocês. O que, assim, você treina hoje? Hoje, como eu sou mais das provas longas, apesar que eu gosto que a gente ganhe, que a gente fique cada vez mais rápido, mesmo em prova longa. Porque como ganha quem chega primeiro, é velocidade. É velocidade. E a outra é que a gente tem que sair o mais rápido possível de uma prova. Por quê? A gente nunca escutou, pelo menos eu não tenho histórias de que os primeiros pegaram chuva e os de trás não. Sempre quem fica para trás na prova pega piores condições. As coisas vão piorando para quem fica lá atrás. A equipe já está cansada, a organização está cansada, o cara está cansado. O sol está mais forte. O sol está mais forte para quem fica no fundo. A água tá mais quente para quem fica no fundo. Então a gente tem que ser o mais rápido possível. Então eu gosto da velocidade. Porém, pro Indomit, toda quarta-feira existe um grupo de treinadores de trail que a gente se reúne toda quarta-feira para discutir cientificamente mesmo. E tem muita coisa que a ciência não explica. Não tem muita coisa do trail que você não vai encontrar explicação na ciência. E aí, quem corre trail sempre reclama de dor na perna. Ou faltou força. Dificilmente, tirando os elite, ou até, dependendo da prova mais longa, os elites também reclamam disso. Ele não fala que ele terminou inteiro com a frequência muito alta. Ele termina com a perna muito destruída. E a gente entende que o componente força ele é muito importante. E quanto mais longo a prova, mais dor na perna e você termina com a frequência cardíaca mais baixa. Você não vai mais rápido porque a perna dói. Não é porque você está com o coração aqui na boca, tipo num tiro de 3.000. Sim. Né? Então, para Indomit, eu estou fazendo uma coisa diferente. Não sei se vai dar certo, mas eu vou correr somente aos finais de semana. Eu vou fazer 80, mas os meus treinos de corrida serão só aos finais de semana. E durante a semana é só sala de musculação. Não quer dizer que eu vou fazer só hipertrofia, não. Sim. Mas eu só vou utilizar fortalecimento. Exercício de fortalecimento e eu não vou poder correr e nem pedalar, porque muitos atletas de treino pedalam. E é bom também pedalar porque ajuda muito. Então eu não vou poder pedalar nem correr. Vamos ver o que vai acontecer. Aí depois eu te conto. Show de bola. E agora vamos entrar nas polêmicas. Recentemente, Sidney Togumi encabeça, é o presidente da ABCT, a Associação Brasileira de Corrida e Trilha. Conte-nos, o que é a ABCT? Cara, assim, eu fiquei muito tempo não me interessando por esse lado. Né? Mesmo eu tendo esse papel de consultor dentro da CBAT, tendo essa responsabilidade de determinar critérios e até convocação de atletas a mundiais. Houve outros movimentos já no Brasil, iniciativas de ter associação. Mas para mim, assim, acho que foi uma coisa bem pessoal mesmo. Houve um momento que eu falei... E não vingou, né? As coisas não aconteceram. E o que eu falo? O trail cresceu muito, né, Júnior? Você vem acompanhando isso. Agradeço. Só que ele é pequeno. Mesmo grande. O trail não tem o tamanho que a grande maioria das pessoas acham que tem. As grandes marcas do universo esportivo não estão no trail. Se ele fosse tão grande quanto... E eu estou falando isso mundialmente falando. Se o trail fosse tão grande como a gente imagina que é, as grandes marcas estariam envolvidas. Né? Tem marcas de tênis que eu sei que quando trouxe produtos para o Brasil, trouxe 150 pares para vender no Brasil inteiro. Que não acreditava. Não, é porque é pouco. E não vendeu 150 pares. Entrou em promoção em vários pontos de venda. Então assim,
150 pares pro Brasil é pouco, né? Vamos pensar, quantas lojas de... outro dia eu tinha esse número, lojas de outdoor no Brasil tem. Específico. Tipo uma Mundo Terra. Uma Mundo Terra, não só de trail, eu tô falando Outdoor o completo, universo sim, outdoor. sim. Se eu não me engano, não tem mais que 20. Caraca, no país. É que não vamos contar a Decathlon, por Sim, exemplo, sim, as sim, suas que unidades, tem- mas tem uma multimarcas, marca. né? Mas, por exemplo, é pouco. Então, é que a gente vive o trail 24 horas por E acha que dia, ele tá a gente fomentado. acha que ele tá gigante, mas ele não tá. Né? Então, e sempre escutei assim, e eu tenho dito também, se você, o Júnior, trabalha isoladamente, eu, Togumi, trabalho isoladamente, e cada um trabalhar por si, tudo bem, todo mundo vai se virar, a gente se vira, coisa acontece de um Igual jeito ou já de é, outro. até hoje. Até a gente tem feito isso. Só que o trail precisa ganhar mais praticantes. Né? Senão não cresce muito, de jeito nenhum. Porque o que acontece? E eu já disse isso para alguns organizadores. Tá todo mundo disputando as mesmas pessoas. Eu vou chutar um número, é puro chute. Tá todo mundo disputando as mesmas 5.000 pessoas. Tá tentando atrair essas mesmas 5.000 pessoas. As pessoas não estão enxergando trazer mais gente para a festa. Tipo, olhar para a rua. Por exemplo, quando você falar que sua prova é de acesso, eu acho muito importante. Porque é essa prova que vai trazer mais gente pro trail. Não. Se só tiver prova difícil, quem tá só nas provas de asfalto, de rua, vai bater numa parede que ele fala assim, cara, eu Não não dá nem quero pra isso, fazer não dá isso, para é. brincar. Então, e a BCT veio muito com esse objetivo, de fomentar. A gente não tem um censo. A gente não sabe quantas pessoas praticam trail no Brasil. Nem São Paulo. Imagina no Brasil. Nenhum lugar tem esse censo. Né? Então, por exemplo, o meu irmão já fez um censo no Adventure Mag em cima de finishers, de lista de finisher. Ah, tá. Só que ali a gente tem uma coisa que é duplicada. Se eu corri 10 provas, meu nome, Vai aparecer eu 10 fui vezes. contado 10 vezes. Né? A gente não tem um censo certo do Brasil, como ele está regionalizado ou não. A gente tem uma ideia, mas o número a gente não tem do mercado. Então a gente pensa assim, vamos fomentar. A gente quer fomentar o esporte, o trail. A gente quer que mais pessoas pratiquem trail. E numa das discussões, mas como é que a gente vai fazer? Primeiro, a gente precisa entender qual é o problema, que é esse censo. Olha, vamos ver quantas pessoas tem em São Paulo. Ceará, como é que é o trail no Ceará? Como é que é o trail no Mato Grosso? Eu fui há 2 anos atrás no Mato Grosso, na Ultramacho, e eu fiquei impressionado que a Ultramacho tem 1.200 inscritos na prova dela. Quem imaginava que no Mato Grosso tinha um evento de trail com 1.200 inscritos, sendo que em São Paulo, quais são as provas que tem 1.200 Raríssimas inscritos? Então a gente não sabe, a gente não entendia que tinha esse mercado lá. Né? Fui para o Piauí, na prova do desafio dos Matões Mirantes, do Luciano. Tudo bem, ali um pouco menor, mas eu também não tinha ideia que tinha uma prova ali naquele porte. Que legal. Então a gente vai, com a ABCT, a gente está entendendo quem são as pessoas, ou quantas são essas pessoas, e a ideia principal é fomentar. Né? É isso, tentar colaborar com o tempo que tenha 5.000, 6.000, 7.000, 10.000. Que um traz mais um, que um... Porque- Porque está sendo feito um cadastro. Sim, porque assim, Júnior, aqui em São Paulo, por exemplo, a gente tem, se tiver 3 provas, já teve isso em São Paulo, 3 provas de 10K numa manhã de domingo, e cada prova com 12.000 pessoas. Sim, já teve várias vezes. E se quem está praticando trail hoje veio da rua e a gente olhar, cara, se tem 36.000 pessoas correndo uma prova de 10 na rua hoje, a gente tem um poder de crescimento muito grande. Muito grande. Se a gente fizer 2 trail no mesmo dia, fica meia dúzia em cada um. Só que não é está acontecendo. bem E difícil. eu lembro que alguns anos atrás eu falei, esse ano vai ser um boom do trail. Foi, mas foi no universo da organização e não dos praticantes. Por que não está vindo mais gente da rua pro trail? Realmente, aparece mais organização do que praticante, isso eu posso te garantir. Sim, né? Então assim, mas por que não está tendo esse movimento como a gente queria? Houve uma crescente gigante, mas essa curva já caiu muito. Por que não está acontecendo de novo? Né? Então a gente precisa entender isso. Então a BCT hoje, ela tem esse principal objetivo, é de fomentar. Só que para a gente resolver problema, ou tentar colaborar em resolver os problemas,
a gente precisa identificar quais são esses Certo. problemas. E a galera quiser conhecer a associação, entra onde? Entra no site www.abctrilha.com.br. É um site muito simples. Ali, o que a gente está pedindo para as pessoas? Que elas... a associação, para você se associar, ela é gratuito. A gratuidade vai até dia 31 de dezembro do ano que vem, de 21. Certo. Tá ok? Primeiro, para que a gente entenda ter esse senso... Fazer um levantamento. Ter um levantamento do treino nacional. Né? Mas o que a gente está mais pedindo é que as pessoas venham nos ajudar. Por quê? Temos representantes estaduais. Os nomes estão ali, tem o contato das pessoas, enfim. Mas 30 pessoas não vai conseguir fazer o que precisa fazer. Falta muita gente. Falta... A gente vai precisar de mão de gente para ajudar a trabalhar. Porque não adianta eu falar assim, por exemplo, a gente vai começar a soltar as carteirinhas em breve. O executivo que está ali trabalhando, fazendo, colocando mão a mão. Nós não temos sistemas, não temos um sistema que vai receber o nome do Júnior, que já vai gerar a carteirinha dele e vai mandar automaticamente. Não, a gente vai mandar trabalho de formiguinha. Trabalho de formiguinha. Porque é assim. Então, tem o representante estadual, Sandro Decker no Ceará. O Sandro sozinho no Ceará não vai conseguir. O Rodrigo João no Rio de Janeiro não vai conseguir fazer sozinho. Né? Assim, até alguém perguntou numa live pra gente, por que se associar hoje? Porque você quer fazer o treino crescer. Ponto. Só. Você, e não adianta só você se associar. Pô, traz o seu trabalho. Só que o que acontece muito vamos supor, eu e você, vamos discutir. Estamos juntos num projeto. A gente precisa votar se a cor da caneca ia ser vermelho ou ia ser amarelo. Você quer amarelo, eu queria vermelho. Só que o amarelo ganhou. E de repente, se é o amarelo eu tô fora. Não é isso. Né? Então, se nós estamos juntos no projeto e sempre vai ter voto vencido e ganhou o amarelo porque é amarelo, vamos nós dois juntos de amarelo. Né? Não pode largar o osso. Só porque o meu voto foi o vencido. E é isso que muito acontece. E nós ali na BC Trilha, a gente está muito com essa cabeça. E a gente tem essa consciência, olha, em algum momento alguém vai ser voto vencido. Só que da mesma forma, a gente tem que estar junto, porque senão a coisa vai morrer. Então se você vem, e eu tenho feito esse apelo, vem ajudar a gente. Traga ideias. Se a ideia for legal e todo mundo, ou grande parte, entender que vai ser importante, a gente vai tentar executar. Né? Ninguém está lá para ferrar. Ninguém está lá para falar assim, eu quero que seja vermelho para estragar o projeto. Muito pelo contrário, eu defendi o vermelho por uma razão. E você também. E isso assim, a associação, ela tem dentro da sua raiz, não estou falando na ABC Trilha, qualquer associação. Uma associação se forma quando um grupo de pessoas tem um objetivo comum. Isso é a essência de uma associação. Né? Então, quando você se associa, é para você tentar ajudar com que essa entidade cumpra os seus objetivos. Se ela conseguir cumprir, todo mundo que está ali vai ganhar. Né? Então, é isso. Bom, eu queria dar aqui o meu crédito para o Togumi. Em cima desse projeto, eu estou associado, me associei como Júnior e como Ladeiras, nem sei se podia, mas eu fiz dos dois, porque eu não sei qual vai valer. Fiz do Júnior, fiz do Ladeiras e fiz da Vanessa também, da minha esposa. Só não fiz do Nicolas porque não pode. Mas eu já converso com o Togumi há muitos anos, né, sobre isso. A gente já fez dezenas de reuniões virtuais há muito tempo atrás, antes de ter a associação, e depois da associação a gente se falou. Pré-lançamento, eu falei com o Togumi, falei, estou com você, conta comigo. Espero poder somar um pouco mais, estou me comprometendo aqui ao vivo, nossa senhora. Mas todo o sucesso do mundo para vocês, tenho acompanhado a logística de tudo isso. Que fique bem claro, vocês não vão criar campeonatos, vocês não vão criar regras, só para ajudar o trail. Essa pergunta é a que vem para mim, não, mas e o Togumi lá, né, seu amigo, ele vai criar um campeonato? Eu falo, não é. Porque na verdade as pessoas entendem assim, né? O Togumi é consultor da CBAT para as provas de trilha e montanha, ele que teve a responsabilidade, pelo menos até então, de criar os critérios para a convocação mundial. Ele organizou, junto com o Guilherme, um circuito para poder selecionar os atletas através de performance e não convocação subjetiva. Teve uma prova que foi seletiva, enfim. A BCT vai fazer isso? Não. Por quê? Porque isso é responsabilidade, no nosso entendimento, que é da Confederação Brasileira de Atletismo, porque o trail, a trilha montanha, está chancelado dentro do atletismo hoje.
E se está dentro da Confederação Brasileira de Atletismo, consequentemente está dentro, por efeito cascata, a responsabilidade das federações estaduais. Então, não cabe a ABCT fazer isso, no nosso entendimento. O que a gente consegue fazer é colaborar, facilitar, levar informação, mas não é a organização da ABCT. Vai ser uma consultoria, vai ser um espaço para ajudar. E se as entidades entenderem dessa forma? Senão se elas entenderem dessa forma, e ponto, né? se quiser que a gente colabore, a gente está ali para colaborar. Se não, beleza, a gente tem o nosso trabalho que é de fomentar. Porque, pensa, Mundial e Campeonato Brasileiro atinge um público muito pequeno, que a gente está falando dos atletas de elite. O fomentar está na base da pirâmide. O Campeonato Nacional, o Campeonato Estadual, a gente está falando do topo da pirâmide. E a ABCT nasceu principalmente para trabalhar na base. Hoje, se bobear, não tem nem quem chega nesse topo de tão pouco que é São esse poucos, mercado. né? Por exemplo, o Campeonato Mundial 2021 serão 4 provas. Quilômetro vertical, 12K, 50K e 80K. No Brasil vai ser difícil ter uma seleção completa para todas as distâncias, porque o nosso melhor atleta de 80, normalmente é o melhor atleta de 50, ou está bem próximo. São os mesmos atletas que vão disputar todas as provas, tirando o 12. O 12 seriam atletas diferentes no meu entender. Vai ter uma briga boa. Uma briga boa. Por falar em seleção brasileira, Togumi já foi muitas vezes, como muitas formas, né? Já foi como técnico, como team manager, com o que mais? Como é que é a experiência do Togumi com a seleção brasileira? Na verdade, assim, em 2016, o Chico Santos, que ele era o Chico do Rio de Janeiro, o Chico, ele é muito próximo do Carlos Sá, organizador da prova do Penes Gerês em Portugal. E em 2016, o Penes Gerês seria a prova do Mundial de trilha. Certo. E o Chico falou, Togumi, tem esse Mundial, a gente podia mandar uma seleção, enfim. E aí fui atrás das informações, entrei em contato com a confederação, enfim, e conseguimos organizar a primeira delegação para a prova do Mundial de Trilha. Tomou paulada que só o cara. Só que assim, esse primeiro Mundial aconteceu em 2015 em Annecy, na França. O Brasil não foi. 2016 foi em Portugal, em Braga. E coube a mim em 40 dias organizar tudo. Né? Então, Por assim, isso que eu tô falando, que você tomou paulada pra caramba federação... na época, que eu lembro como se fosse hoje, a galera te xingando porque você escolheu a seleção brasileira. Foi, né, assim... Mas não havia outro critério, ninguém tinha ido escolher Não tinha como antes, ter né? seletiva, não tinha como... A gente não tinha histórico nenhum de Mundial. E como fazer em 40 dias? Eu tive que criar um critério pessoal. Abriu uma carta aberta. Aí, e convocar. Dentro dos critérios que eu acreditava que seriam os melhores. Para mim, que pode ser diferente para você. E se todos que estão aqui na sala fossem fazer uma convocação, cada um faria o seu. Igual no futebol. Né? Então, fui questionado. Algumas decisões eu tive que tomar. E fomos. Então, aí eu fui como o Mariano, o professor Mariano de Pouso Alegre, ele já tinha ido aos mundiais de ultramaratona, então ele foi como team manager e eu fui como técnico. Né? E aí depois, então, 2017 eu fui já como team manager, o Guilherme, naquele ano eu já consegui montar um critério um pouco diferente, apanhei também, porque eu tive que usar uma prova que já tinha ocorrido como seletiva e uma prova que viria também. Pegou o cara que já tinha corrido. Que já tinha corrido e incluir na prova. Enfim, mas naquele ano a gente já conseguiu incluir o treinador do melhor atleta, do atleta melhor posicionado no ranking da ITRA tinha direito de ir ao Mundial e do feminino também. E aí foi quando eu conheci o Guilherme D'Agostino, que na época ele era o treinador do Fantasma, e aí os treinadores do feminino não puderam ir, então acabamos indo só nós dois. Isso a gente não conseguiu reproduzir para os anos seguintes por questões financeiras. E aí desde então eu tenho ido como team manager, faço também, lógico, o papel ali de técnico, porque a gente está bem próximo ali dos atletas, mas aí eu tenho outra preocupação um pouco maior, né, de organização, de estar em contato com a organização da prova, do TEL, prestar atenção em alimentação, né? Sim. Então tem essa preocupação um pouco maior. 2016 em Braga, em Portugal, 2017 em Badia Patraglia, na Toscana, na Itália, 2018 na Espanha, em Castellón, e 2019 de novo em Portugal, no próximo do Porto, esqueci agora.
eu não sei o que dos curvos. A prova era A a prova? prova dos, Eu lembro dos que abutres. que eu repostei alguma coisa sobre vocês Então lá. foi por 4 vezes. Corvos e abutres. É espetacular. Pro alto nível, é diferente de você ir para o Mont Blanc, que a gente está falando no Sim. primeiro bloco. Quando você vai para o Mundial, é totalmente diferente. Né? É um nível de competitividade altíssimo. A nata tá lá toda A nata reunida. tá lá, todas as refeições a gente está uniformizado, é feito em delegação, tem a vivência de delegação, como eu nunca tive vivenciado algo como parecido, mas quando a gente vê na TV, né, todo mundo uniformizado, delegação, hotel, todas as delegações comendo no mesmo lugar, todo mundo de uniforme, Legal. a gente tem a preocupação, olha, café da manhã tal hora, o kit de uniforme é esse, depois nós vamos fazer isso, depois nós vamos fazer isso, então tudo programado. Então é diferente. O atleta de trail não estava acostumado. Né? Então, e é nítido a responsabilidade que eles assumem no decorrer da semana. Geralmente nós chegamos na terça para competir no sábado. Durante a semana as feições vão mudando, a camisa... Preocupação pesa. A camisa realmente pesa na cabeça dos atletas e da nossa comissão também, porque você fala, e se, né, dá uma coisa ruim, mas assim, nos atletas pesa muito mais. Esse ano, o último foi um dos melhores do Brasil. Sim, Ou o melhor. Silvestrin foi 29º, foi a Silvinha. A Silvinha é a melhor brasileira, eu não lembro agora a colocação da Silvinha. É que a Silvinha é uma menina que ela é mais das provas longas, né? Na Espanha, no anterior, ela foi 30ª do mundo no 85. Aqui ela ficou um ranking um pouquinho mais atrás, mas numa prova menor. Eu não sou treinador dela, mas enfim, eu tenho uma visão da Silvinha em umas provas maiores. Enfim, mas foi a primeira vez no ano passado que o Brasil foi com 6 homens e 6 mulheres. Delegação completa. A delegação completa. Então, no primeiro ano nós somos com 4 homens e 2 mulheres. Então, e o processo de seleção de Portugal foi muito bom. Para nós, para mim e para o Guilherme, que a gente fez esse critério, a gente acha que seria a melhor forma, porque houve um circuito onde disputavam 2 atletas, Sim. homens e mulheres, 2 homens e 2 mulheres. Houve uma seletiva que também determinava 2 homens e 2 mulheres. E depois havia uma convocação técnica de mais 2 e 2. Então o atleta, teoricamente, ele tinha 3 chances de compor a seleção brasileira, Show. a equipe Brasil. Então, enfim. Esse ano não rolou. Esse ano rolou, 2020 já não teria, porque de 2015 a 2019, os mundiais era chancelado pela WA, pela World Athletics. Sim. Antiga IAAF, agora World Athletics. Então ela falava assim, IAU, que é a International Trail Running Association, da ultramaratona, e ITRA, olha, vocês organizam os mundiais, ok? Veio assim. Em 2019, a WA ela assumiu a responsabilidade dos mundiais e unificar, porque a gente tinha mundial de trilha e mundial de corrida de montanha. E aí ela unificou, e aí ficou determinado que em 2020 não haveria esse mundial, e 2021 seria um grande evento, com 4 distâncias, aí quilômetro vertical, 12K aí abraçando a corrida de montanha, 50 e 80 na corrida em trilha. Então, 2020 não estava programado. E o do ano que vem ficou para... Não tem data e não tem local ainda por causa da pandemia. Então é isso, a gente vai dar uma pausa aqui rapidinho. Enquanto isso, vocês ficam aí com a Equilíbrio Esporte, meu parceiro Sérgio Garcia, com certeza vai trazer alguma promoção para vocês aí, certo? Fala, amantes por montanha! Se você está vendo esse podcast nessa semana, vai lá no site da Equilíbrio Esportes e aproveita o cupom Ladeiras no Ar, 15% off, tudo que você precisa para sua trilha, montanismo, o que você imaginar você vai encontrar lá, as mais renomadas marcas. Então use e abuse do cupom, porque ele está sem restrição, inclusive para produtos em promoção. Beleza? Até a próxima! Bom, vamos continuar agora. Eu vou te pôr umas situaçõezinhas complicadas que eu ponho todo mundo que vem aqui, que é perguntar dos favoritos. Quando você começou, ou de tempos pra cá, sem ser os do momento, quem são os atletas assim que você falava no trail? Vamos pro trail só, independente dos outros esportes que você tenha praticado. Quem foi os caras do trail que você viu assim do passado, que de repente não corra mais, você fala, meu, o cara era
preferencialmente brasileiro, você tem uma vivência muito grande lá fora, a gente pode não conhecer, mas tem masculino e feminino, assim, gente que era fera no trail ou é são muito feras, recente? né? Não vejo muito. É que eu peguei, acho que uma turma, que nem a turma do Naval que teve aqui. Sim. O Naval contou a história como eu conheci ele. Então, A gente vai chegar no Naval. eu não conheci o Naval até esse dia. Enfim, mas o Naval, a Luzia, que a gente comentou aqui um pouco corria antes. com a sunguinha dela lá, style. Meu, eu lembro uma vez eu fiz um treino que eu fui daqui de São Paulo, eu saí de Alphaville e fui até São Roque correndo. E aí no dia seguinte eu corri a prova da Copa Paulista lá do Fábio, que era no esqui. Sim. E aí eu consegui correr, eu falei assim, vou grudar, tentar ir com a Luzia na descida aqui. Eu desço mal, né? E aí durou assim, acho que 5 minutos. Eu tenho Fiquei essa narrativa. contente. Fiquei contente e tal, mas assim, acho que a Luzia é uma que eu lembro muito ali daqueles Quando eu anos. comecei, ela tava no auge também, o Naval também. O Naval, o Ivan, já o Celinho, que tá aí até hoje. Cara, é uma turma aí que... O Ivan Pires. O Ivan Pires, Ele ainda Campos Jordão. treina? O Ivan, cara, tá treinando menos agora, eu treino ele. Mas por causa de trabalho, de Eu lembro negócios... quando eu comecei, ele era feríssima, ele era um dos grandes nomes. Ele agora diminuiu um pouco, mas por questões profissionais mesmo. Tem uma lenda viva, que por sinal é da sua equipe da BCT, que é o Hernani, né, cara? Ele foi unânime aqui em todas as falas, o Hernani tá agora com acho que 102 anos e ainda competindo no alto nível. Mas ele é gato, né? Cara, Não. corre demais Não, aquele o Hernani- cara. O Hernani, cara, Tá com quantos anos agora? Você tem essa o ideia? Hernani, se não me engano, ele tem 43 E corre e ainda. corre. Põe a molecada pra... Mas uma vez a gente tava falando com o Hernani e a gente não pode esquecer, o Hernani, se não me engano, ele foi 20º colocado no Mundial de Duathlon. Então assim, pra ver Já o nível vem do cara. Tem um né? histórico. Ele veio do duathlon, mountain bike, ele, se eu não me engano, ele foi top 20 no Mundial de Duathlon na Elite. Então assim, é um cara espetacular. Compete em cara. alto nível há muito tempo, né? Muito Fiz o convite com ele, tempo. falei com ele falou que quando tiver Muito por São tempo. Paulo vai me dar a honra de estar aqui. E o Hernani, assim, eu tive a primeira vez que eu acho que comecei a ter contato mais próximo com o Hernani foi nas KTRs ali, que a gente começou a trocar ideia, e a gente não pode esquecer do Hernani que ele foi 5º ou 6º colocado no ACC do Mont Blanc. Um baita resultado. É o nosso melhor brasileiro lá? No TMB, a gente tem, em termos de ranking, sim, né, de colocação. Sim. Mas a gente tem a Fernanda Maciel já foi, não, a Fernanda Maciel é a primeira colocada no TDS, se não me engano em 2007. Ela é Se fora a da Fernanda água, tiver, sério. se ela ouvir, ela me corrija. Se não me engano, ela foi a primeira vitória dela, a grande vitória dela ali na Europa, foi campeã do TDS em 2007. Então assim, aí o Hernani, o Zé Virgínio no mesmo ano, não, 2 anos depois o Zé, se eu não me engano, foi 15º no ACC também. Eu acho que são os principais resultados aí que me vem na bacana, cabeça. legal. É. E hoje? Quem são os grandes nomes do país hoje? Ou quem vai ser daqui a pouco? Tem Quem tem vai alguma ser, eu não vou me novidade? arriscar. É. Não, mas assim, quem vai ser? Até o ano passado, eu vinha pessimista, tá ok? Porque a gente tem o nosso trail ali, 30 a mais, na Elite, né? E a gente vinha uns meninos de 15 anos, pessoal lá de São Francisco, de São Bento, São Chico, ali do Miragaia, com 15 anos. Eu falei, cara, e esse bloco aqui do meio de 15 a 30, esses 15 anos, cadê? Porque a gente não via um número de atletas fazendo frente para esses outros que estão aqui. Mas o ano passado eu fui, não, esse ano eu fui para Jaraguá do Sul, onde teve a seletiva juvenil para o Mundial de Sky que aconteceria esse ano. Aí eu voltei com isso Perspectiva diferente. Totalmente, fez eu queimar minha língua, assim, de verdade. Tem uma turminha boa ali de 15, 17, 20, até 23 anos, vindo forte. Que legal, que bom. 2 meninos andaram muito próximo do Fantasma ali, deram um trabalhinho pro Fantasma na prova de 20 e poucos quilômetros, enfim. Eu acho que esses meninos precisam treinar. Né? E tem que manter a precisam sequência. querer muito, né? E eu vejo um pouco
falta mais vontade, sabe? Assim, eu quero que a galera me escute assim, pra me fazer. Cala Fala a assim, boca. pra mim fazer. Fala, Togumi, Seria ó, uma ótima você errou, ter errado, cara. seria uma ótima. Se eles fazendo queimar minha língua, vai ser muito bom pro treino. Porque eles entendem o que eu tô dizendo como motivação Incentivo. e não como desmotivação. Sim. Né? Então, eu vou. Eles assim, podem ser o que os ídolos deles não conseguiram. Né? Sim, mas terão que fazer muito, porque os que estão aqui fizeram bastante. Muita coisa, isso é Né? louco. Dos que estão aqui hoje, cara, a gente não pode tirar dos que foram no último Mundial, né? Silvestrinho. O Silvestrin, hoje, eu acho que é um principal atleta aí nas provas de 50 e 80. Fantasma, que foi o atleta que foi em todos os mundiais, o único que foi em todos os mundiais. Hernani, Juninho, o Willas ali, já nesse mundial com a gente. Dos que esses são os que estão. O Iaz ali também está dando trabalho, fez quarto agora lá na Camelback. É outro que é lendário também. Que é lendário. Foi mencionado aqui por todos também que passaram, Iasa, como um cara, dos piores adversários que eles tiveram. E ele foi lá no Rio agora, tinha uma galera jovem ali e mandou um quarto lugar, né? Mostrando que Mostrando ainda tá trabalho. vivo pra caralho. Tá vivo. Celinho é um grande nome, né? Sempre Celinho. Então, assim, cara. foi. E as meninas? Silvinha. Silvinha do Rigon. Cara, tirando ali, né? A Fernanda e a Manu que estão ali na Europa e vem performando. Acho que a Manu, na minha análise, assim, levou um tempo para se adaptar a morar na Europa, a vida dela e tal. E agora ela parece que vem numa grande forma. Aqui no Brasil tem a Silvia, tem, cara, de jovens que ainda na feminina é mais difícil, cara. A gente Eu vi numa das lives de vocês que a Lígia, por exemplo, vai cuidar disso, né? De novos talentos, da a molecadinha. Lígia vai cuidar né? da molecada. Vai ter uma área da A Lígia BCT. tem um trabalho gigante aí pela frente. Vai ser maior que ela. Cara, Vai ser um trabalho que eu bem chamo ela maior de que ela. Mas assim, no feminino a gente precisa de mais matéria-prima aqui As pra minhas trabalhar. provas que não são as raízes do trail, né? A gente não tem a nata do trail, mas eu já vejo que é muito mais difícil a mulher no trail, né? Eu tenho categorias masculinas e femininas e sempre me sobra troféu do feminino. Sempre. Principalmente do 18 a 29. Eu tenho uma categoria 18 a 29 que raras vezes eu fiz um pódio com 3 meninas. Raríssimas vezes. E quanto mais aumenta a distância, mais diminui as meninas. Me liguei, eu tô a Ana Paula Silveira do Rio de Janeiro. Fez um ano 2019 espetacular. Eu acho que ela ia fazer um 2020 muito bom, mas aí a pandemia. Ela é nova? A Ana Paula, eu acho que ela não tem 30. Legal. Uma idade boa. Ela é nova, do Rio. A Lúcia Magalhães, agora os nomes estão vindo na minha cabeça. A Lúcia de Campinas, a Lúcia Magalhães também vem. Falei com ela quase veio no MTB que a gente organizou. A Lúcia fez um OCC o ano passado, ela foi 15ª, é isso? Se eu não me engano, a Lúcia foi 15ª no OCC o ano passado. Também fez uma prova espetacular. Incrível. Cara, é que agora os nomes estão vindo aqui. Não, mas show. e Pra vão galera pipocando. aí pontuando e procurando. Quem não conhece o trail, é legal procurar esses nomes. A ver o que Paty essa galera Honda, fala. a Paty Honda de A Atibaia. Japinha é zica, 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 zica. A Paty, infelizmente, não fez um bom mundial. Não estava ali no dia dela. Mas a Paty é uma menina também que. Nas provas muito aqui ela dá forte. trabalho, né? As provas longas aqui ela vem apontando o muito forte. O Lamiceu ano passado, nos 80, ela disputou com a Lúcia cabeça a cabeça a prova inteira. Elas disputaram. A prova foi decidida, acho que no último quilômetro e meio. Daram a noite inteira Imagina, juntas 80 disputando. quilômetros. Em 80 quilômetros elas disputaram no último quilômetro e meio, assim. São uns nomes ali. Vamos falar de uma coisa engraçada agora. É. Adivinha? Senhor Naval Freitas Naval. veio aqui, falou como conheceu Vossa Senhoria. Todo mundo rindo já. Fala a palavra naval aqui, todo mundo entra em êxtase. Falou que te conheceu lá na prova do Chile e tal, que não sabia quem era o Japa, enfim. Aí não vale você contar a mesma história, mas com certeza você deve ter alguma história bacana do Naval aí. Uma das lendas da rua, da montanha, um amigo de todo mundo. Togumi tem alguma história bacana do Naval? Que eu possa contar. Essa frase é de todo mundo, Naval. Todo mundo Que eu fala, posso mas que eu contar, possa Naval? contar. Cara,
E eu conheci, a história que ele contou, com certeza é a verdadeira. Eu não conheci o Naval e eu sentei e eu tava ali no shopping ali, no Mall Esportes em Santiago, e eu tava procurando uma turma ali e eu não encontrava ele. Eu vi ele falando português, eu olhei pra ele e falei, você me chamou pra almoçar mesmo ali? E quando eu perguntei, eu falei, vim aqui completar a prova. Eu falei, e você? Ele, pra ganhar. E eu vim aqui pra ganhar. E eu, porra, que legal. Boa sorte. Você não conhecia mesmo? Não, né? eu não conhecia o Naval. Caraca. Assim, talvez as pessoas que ouvem o programa e assistem o programa pensam que eu sou um cara que vivenciei o atletismo, a corrida de rua. Não, eu cheguei no atletismo O pelo Naval era trail. muito da rua, né? Ele Não, era muito E da eu rua. cheguei no atletismo pelo trail. Não teve né? a fase rua, né? Eu não tive a fase rua. E eu nunca acompanhei o atletismo como o Tião que teve Sim, aqui. sim, sim. Nem dá para comprar com o Nossa. Tião. Mas assim, eu cheguei no atletismo, eu cheguei na corrida pelo triatlon. Eu comecei a gostar de correr porque eu tinha que correr por causa que eu praticava triatlon. E eu cheguei no atletismo mais, na sua essência, pelo trail. Sim. Né? Então, eu não conheci o Naval. Ele só corria a Copa Paulista por causa das vagas e ele era da rua. E né? ele ia pra era rua, da e ele tentava ir para os sul-americanos, esses sul-americanos que ele, Celinho e a Luzia até já disputaram, era pela WMRA, que é de corrida de montanha. Então eu não conheci o Naval. E aí quando ele falou que ele foi para ganhar, eu falei, tá bom, quem que sou eu para falar para ele que ele não vai ganhar? E ele ganhou a prova ali, e depois eu sei que ele passou mal, e enfim. Eu só não encontrei com ele para ele falar, tá vendo já? Mas ele falou aqui que ele falou, só é meu amigo hoje porque eu ganhei. Se tivesse ganho, ele não tava falando comigo. Não, cara, assim, o Naval é um parceiraço, ele me ajudou muito no primeiro La Mission que eu organizei. Ele foi como staff e falou, cara, Deixa que esse pedaço deixa aqui. comigo, não se preocupa, cuida das outras coisas que aqui não vai ter BO. É de um coração assim, cara, gigante, assim, vez ou outra a gente se falava, sentava para tomar café e para ficar fazendo resenha Por horas. Mas eu vou falar o que eu falei agora nos bastidores, né? Um Réveillon que ele me convidou. E assim, ele já me liga assim, 31 de dezembro, vem aqui na minha casa e tal, pô, vamos conversar. Eu falei, vou lá, pô, tava uma turma que eu gosto assim, e ficamos ali a tarde inteira, cara, dando risada. Então o Naval é esse cara, né? Ele é muito parceiro. Ele é muito parceiro. Nunca, todas as vezes que eu pedi ajuda pra ele, em evento, ele falou, cara, tô aí com você, eu vou, e sempre na parceria, assim, sabe? Eu sou suspeito para falar do Naval. Ele também me ajudou muito, então... Eu vi ele correr pouco, né? Poucas vezes eu vi ele correndo. Até mandei, nessa semana, depois que ele esteve aqui, a gente trocou mensagem, eu achei uma foto que eu tirei numa etapa dele, que eu acho que era até em Santa Isabel, que eu fui lá para ver a prova. Eu não corri a prova, eu fui lá bater papo com ele, aí ficamos lá. Ele até esqueceu, a gente ficou ali conversando. E Era a corrida que ele organizava. Que ele organizava da Copa Metropolitana. Eu acho que eu participei circuito dessa. metropolitano. Foi uma que o Rony ganhou, o Rony da rua? Acho que foi. Foi, não foi? Eu tava nessa prova. Aí eu corri os desafios dele de 42K em Campos de Jordão. Sim. Filha da mãe. Prova dura. Bom, o último pedaço do bloco 3 é o sprint. Te faço uma pergunta rápida, você me dá uma resposta rápida, certo? Desafio cancelado desse ano teve? Qual que era? Teve Valdaran, que eu ia, na Espanha. Eu também estava inscrito para o PTL de novo, em agosto. Eu ia correr com um francês e um americano que eu conheci no Tour de Gênesis 2016. Também ficou cancelado. Então, esses eram os meus dois grandes provas aqui. Próximo desafio? Próximo desafio... A primeira é entrar em forma de novo. Voltar a correr, pelo menos. Voltar a correr decentemente, porque tá difícil. Agora, assim, não consegui ainda encaixar de forma sistemática, mas... E outra, né? A gente vai ficando mais velho. A gente não. Não, eu tô ficando mais velho. E fica mais difícil, cara. Eu tenho 47 anos. Então fica mais difícil a gente voltar ter uma boa forma física, que a gente quer. E eu até falei com a Fabi outro dia,
Nós estamos longe do que nós éramos em fevereiro. Imagina 10 anos atrás. Imagina 10 anos Mas atrás. o psicológico é que sabota a gente, né? Porque a É. cabeça sabe o que fazer, Sim. o corpo fala, não faço não. E a Não, cabeça mas fala, faz sim. Meu E aí- próximo desafio agora é Indomit São Bento, em março de 2021. Na distância, 80. é a curta, né? A sua curta é 80. Né? Mas é que assim, por que eu vou para as provas longas? É porque eu nunca fui rápido. E Deixa quem é eu, rápido pô. não vai em prova Eu curta. brinco com todo mundo aqui, deixa eu pôr um adendo aqui. Eu tive a honra de 2 ladeiras que o Togumi correu, né? O 32, tivemos alguns problemas técnicos lá e uma mini sabotagem, mas ele correu o nosso 32 em Santa Ubatuba. Isabel. E o 21 em Santa Isabel, É. que foi bem duro também. Chegou reclamando horrores. Batuba que choveu pra caramba na Muito, véspera e muito, depois até um sol alagou a danado cidade, no outro é. dia. Aquela prova foi bem Eu complicada. xinguei pra caramba lá em Ah. Batuba, naquele bairro, daquele zigue-zague, quando a gente ficava em Itamambuca ali. Não. Cara, foi em Itamambuca. Aí eu tava correndo aqui na. Eu cheguei pela praia, beleza. Aí virei à esquerda, aí voltei. Quando Aí. eu vi outro cara indo pelo outro lado, eu falei, não acredito, cara. Ó, Ele vai eu fazer eu voltar por ali de novo. eu uso esse programa para dar crédito para quem me deu muito crédito na vida. Então, todo mundo que vem aqui eu agradeço alguma coisa. Já te agradeci pelo programa, eu de alguma forma faço isso aqui porque eu também assisti os seus. E o Ubatuba foi um diferencial do Ladeiras, e eu acho de verdade que foi um diferencial. A gente começou a mudar muita coisa que estava errada lá. E 2 falas foram suas, que eu uso até hoje. A primeira é do zigue-zague. Aquele trecho do zigue-zague foi o meu diretor de percurso quem pôs aos 45 de segundo para completar percurso. E assim que você chegou, você falou, cara, desnecessário aquele zigue-zague lá. Porque era melhor ter 30 sem aquilo lá do que eu ficar indo e voltando. E hoje é uma frase pronta, assim, os caras falam, Júnior, vai dar um pouquinho menos, mas dá para fazer um. Eu falo, não dá não. Porque eu lembro que o Togumi falava que é mais fácil dar merda num zigue-zague e você ter problema, deixa sem, só passa ali, só passa uma vez e vai embora. É ruim psicologicamente, né, para quem tá indo e voltando, e a chance do cara cortar era muito grande. Sim, em Tamambuca ali. é. Ele não precisava fazer todo aquele vai e volta, ele só ia passar direto. Ali eu falei, não. E a outra coisa foi que até então a gente não exigia mochila, né? E eu tive um problema lá com um ponto de água que foi pro lugar errado, então eles tiveram um ponto de água a menos. Sim, verdade, Tá vendo? verdade. Teve um ponto verdade. de água a menos. outro lado. Do outro lado. Vocês tinham que subir a piúva e a água tinha que estar ali. Quem levou a água levou para lá da piúva, então vocês subiram todos sem água. Isso, E aí verdade. teve bastante reclamação da água e você falou para mim, cara, você não quer ter reclamação de água, você exige a mochila. Quando você exigir a mochila, o cara não pode reclamar da água. E aí a partir da etapa seguinte a gente começou a ter a mochila, então foi porque Os para mim caras a vão sua querer me fala, matar agora. não, eu acho que eles vão te agradecer, porque a gente melhorou muito o nosso trabalho com a mochila, né? Eu tento explicar para as pessoas que a mochila não é luxo, é segurança, né, cara? Eu não posso estar em todo o tempo com o cara, ele tem que ter a água dele, né? Uma das características da prova de trilha é a autonomia. É característica do trail, por exemplo, corrida de montanha e corrida em trilha. Nos eventos oficiais, mundial de montanha e mundial de trilha, o que diferencia? Mundial de montanha, você não pode usar equipamento nenhum. É tênis, shorts e camiseta. Tudo dentro do que a organização oferece no evento. Certo. Isso é corrida de montanha. Na corrida de trilha, que é o que a gente mais pratica aqui no Brasil, é o contrário. A autonomia é uma das características. Então, Eu se tenho que você... oferecer o menos possível. Não necessariamente, mas você tem que ter autossuficiência para pelo menos chegar no outro posto de controle. Então, se a pessoa vai praticar corrida de montanha, é que confunde. Se a pessoa vai praticar trail, ela tem que cada vez mais ganhar autonomia. Então, quanto mais longa a prova ela quiser galgar, a autonomia vai ser mais relevante. Então, não tem problema você carregar a mochila. Não reclama, se acostuma com ela, porque quanto mais você benefício, né? progredir no trail, mais ela vai ter que estar nas suas costas. E mais pesada também. Show de bola, tá vendo? E era um sprint, esse pedacinho aqui era para ser um sprint. Realização de tantos eventos que você participou, de tantas Nossa. provas, teve alguma que você acabou ela e saiu e falou, pô, aqui eu fiz a prova para eu contar para meus filhos. O PTL, o meu primeiro PTL. Porque a primeira vez que eu terminei uma prova, que eu ganhei confiança, eu falei assim, cara, Eu posso fazer isso. eu consigo sair de umas roubadas. Porque até então sempre você tem essa, né, a insegurança. Não é que PTL são 240. foram 240, é a volta pelo Mont Blanc também, autossuficiência, equipes. Ali eu ganhei para mim ali no PTL eu subi um degrau na minha confiança, na minha autonomia. Eu falei,
eu consigo sair de problemas um pouco mais sérios até eu começar essa prova. Eu acho que até. Alguma que nunca correu? E sonha? Várias. Uma? Faltar uma assim que você fala, meu, essa eu tenho que ir algum dia. Nossa senhora. Apesar que eu sou ruim de calor, mas eu acho que o Maratona de Sables no Marrocos. Caraca. Eu estive agora no Peru, fiquei 5 dias lá. No Marrocos é uma prova de 200 e poucos quilômetros, são 8 etapas, uma das etapas são 80 quilômetros, no deserto, autossuficiência. Essa é uma prova que Boa sorte. eu queria. ABCT. Cara, tá nascendo. A ABCT tem 3 semanas, 4 semanas, tá nascendo e eu acho que a ABCT, se nós tivermos capacidade, apoio e ajuda, ela pode ser muito grande. Essa pergunta era lá em cima, eu vou só encaixar. Quantos já cadastrados lá? Em 2 semaninhas? Bateu acho que quase 800. Muito legal. E aí a gente fecha com uma pergunta bem simples e fácil de responder, que é pro Sidney Togumi, qual é o futuro do trail? Cara, eu sou romântico. Eu sou bem romântico. Eu acho que o futuro do trail, ele tem tudo para estar no programa olímpico um dia. Pô, que legal. Mas sempre eu vou colocar uma... Da mesma forma que o mountain bike se adaptou para estar nas Olimpíadas, o trail também terá que se adaptar, né? Porque TV é um monte de coisa. Mas eu acho que, para mim, o futuro do trail tem tudo para estar no Então o programa futuro olímpico. do trail tem voltas em loop. Provavelmente. Senão a câmera não pega, se a câmera não pega não vai pra TV, se não vai pra TV não tem Olimpíada. E não vai passar mais de 2 horas, né? Porque poucos eventos no programa olímpico passam de 2 horas de duração. Entendi. Então, se a maratona de rua é feita em looping, hoje, por exemplo, o que você fez? O que você fez lá em Mariporã foi uma das ideias que eu dei na CBAT. Se hoje o trail fosse se em Tóquio, vamos colocar Tóquio, quisesse colocar uma prova de trail, Jogava dentro do circuito da mountain no bike. mountain bike. Tá pronto. De nada, Brasil. Verdade, custo zero, né? E assim, mas vai ter que as pessoas não vão achar que é trail e não é cross country é outra coisa. Mas assim, para mim, eu gostaria muito de ver o trail num programa. Que seja. Vamos chegar lá, se Deus quiser. Eu também. Certo, então é isso. Obrigado. Te agradeço de coração pela presença. Obrigado. Enfim, aceitou o nosso convite. Não, eu sempre aceitei, é que eu não tive dias para vir. Verdade. Eu não disse que eu não viria, eu falei que eu viria, a gente só não achou uma data. Enfim, conseguimos. Mas obrigado mesmo de coração. Obrigado, sou muito seu fã, sou muito fã do seu isso. trabalho, sou um admirador da sua inteligência e da sua luta pelo trail. De verdade, você inspira o meu trabalho. Isso é fato. Então vamos brindar aqui a nossa... Obrigado. Certo? Sucesso. E uma salva... Tem que beber, né? Valeu, Sucesso. obrigado. Obrigado. Obrigado mesmo.